MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu trago Edilane Mansueto, ela que é oficial da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, raileira, digital influencer e também alguém que protege vidas. Se fosse você, ficava no vídeo para conferir essa conversa. Obrigado. Olá. Feliz pela tua vinda aqui. Obrigada a você. Enobrece bastante o MS em Dia. E a gente sempre busca trazer histórias aqui, né? Histórias que inspiram, histórias que fazem diferença. E a tua história, que está em curso, ela é uma história que faz muita diferença por valorizar muito o trabalho que você tem, a tua profissão, por levar carisma para as pessoas, né? E até quando a gente se conheceu foi na pandemia, né? Você falava da importância disso, né? De levar um pouco de alegria, reflexão, tudo mais. E sobretudo também de dar um entendimento diferente para as pessoas sobre a polícia. Sim. Né? Seja bem-vinda, eu queria falar contigo e até saber onde que começou essa tua ideia de trabalhar essa visibilidade, trabalhar essa imagem e o desafio disso aí também, né? Porque acabou sendo uma coisa, não só você, mas em todo o Brasil tem outras mulheres que fazem isso. Sim, sim. E foi romper barreiras, né? Com certeza. Trazer inovação para a internet e também para a vida das pessoas, de vocês. Com certeza. Obrigada, Danilo. Te agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história de vida. Espero que com isso a gente possa incentivar, como você disse, motivar e provar que nós mulheres podemos estar em qualquer lugar, desempenhando qualquer função, desde que nós busquemos conhecimento e nos preparemos para isso. O gênero acaba ficando em segundo plano, né? Falando um pouquinho de como começou, né? Como você mesmo me perguntou. A entrada na Polícia Militar aqui do Mato Grosso do Sul, a princípio não foi algo sonhado, né? Foi algo que eu busquei uma estabilidade para ajudar os meus pais, né? Que é o lance do concurso, né? Isso, antes do concurso. Em 2000 eu entrei e em 98 na PMMS e pelo fato de vir de uma família muito simples, uma família muito humilde, então eu vi a necessidade também de ajudar os meus pais em casa. E no concurso público a gente encontra estabilidade, né? Então eu fiz o concurso para soldado em 98 e de lá para cá a gente vem se dedicando cada vez mais, buscando mais conhecimento, né? Eu sou graduada em Direito, fiz 7 pós-graduações, fiz alguns cursos. 7 pós-graduações? Espera aí. Vamos até falar depois da entrevista a questão do tempo, né? Sim. Porque a mulher ela já sabe usar o tempo muito melhor Sim. que o homem, né? E ainda mais no teu caso, você se envolve em várias coisas, vários projetos. Quer dizer, saber usar o tempo é fundamental. 7 pós-graduações? 7 pós-graduações. Fazer pós-graduação no quê, por exemplo? Eu sou pós-graduada em Gestão de Segurança Pública, Administração do Sistema Penitenciário, Gerenciamento de Crises, Direito Penal, Processo Penal, Segurança de Autoridades, que é uma das áreas que eu trabalhei por 19 anos e meio, que também é uma das competências da Polícia Militar. E foi justo nessa fase que eu estava como SEG-OUT, né, que é a sigla que a gente fala, Segurança de Autoridades, que eu comecei a compartilhar um pouco da rotina nossa como policial, um pouco dos nossos treinos, e isso foi tomando uma certa proporção e visibilidade, principalmente para o público que almeja estar também numa carreira policial. E aí foi numa crescente e acho que quando eu entrei na Polícia Militar aqui no Mato Grosso do Sul, só 10% das vagas eram destinadas para as mulheres. E talvez o fato de uma mulher estar expondo isso foi algo que foi visto com outros olhos. Né? Ou seja, não foi nem programada a ida para a polícia militar e muito menos programada toda essa revolução que acontece na rede isso. Social, E foi como muito que foi, natural. E como que foi para ti depois ver também em outros lugares do Brasil mulheres também com essa coragem de mostrar a vida pessoal, de mostrar o trabalho, de mostrar a questão feminina, mesmo num trabalho que tem a arma, que é um ambiente que foi por muitas décadas um ambiente muito machista e muita coisa. Como foi para você? Você tem um intercâmbio com essas outras moças? Eu fico muito, muito feliz, Danilo, porque nós temos, as pessoas falam, nossa, eu sou fã da Sub-Edilane, de ver que nós temos várias Sub-Edilanes pelo Brasil todo, né? Cada uma na sua especificidade, cada uma trabalhando na sua área, não digo só na segurança pública, mas nós temos mulheres com um nível técnico fantástico em várias outras áreas, além da segurança.
Então eu fico muito feliz e mais uma vez, né, como eu sempre digo, que a gente diminui o preconceito e conquista espaços quando a gente começa de fato a fazer e não só falar. Quer dizer, a questão prática é fundamental, né? Que existe, claro, a indignação, os problemas, as barreiras, mas quando que vai para frente, para a linha de frente, vence essas barreiras, é outra história. Sim, né? E quando você faz isso buscando conhecimento, como eu disse, o gênero fica de lado, né? Não fala, ela é mulher, ela não vai dar conta. Então, quando você coloca como profissional de fato, as diferenças ficam cada vez menores. É lógico que deve ser respeitado, né? O fato tem situações, nós somos, a nossa complexão física é diferente, né? Tem funções que antigamente eram delegadas somente para homens e para a mulher fazer essa mesma função tem que ralar muito, né? Principalmente a parte física. Uma prova disso fica até o próprio TAF, né? Quando você entra num concurso voltado para policiais, nós fazemos a mesma academia. Então é muito importante buscar cada vez mais conhecimento. Então, as mulheres, eu fico muito contente e prezo aí por mais mulheres desvendando as diversas profissões aí pelo Brasil afora. A profissão que você exerce, que você escolheu, ela é uma profissão diferente, porque ela é proteger vidas, Sim. Ela é combater a violência ou organizar a sociedade também de vários tipos de violência. Por exemplo, Sim. o batalhão de trânsito vai cuidar de organizar a questão da violência no trânsito. Sim. Mas também a gente sabe que tem a violência urbana e tudo mais. Quer dizer, é uma profissão pesada, que tem índices altíssimos de afastamentos, por problemas psicológicos e tudo mais. E aí vem alguém, né, citando exclusivamente o caso, com um lifestyle super legal, uma pessoa feliz, uma pessoa que passa felicidade, que exerce o trabalho com plenitude e tudo mais, e que mostra para as pessoas que está, assim, abraçando essa missão super difícil, mas com vocação, com entendimento e tudo mais, e provando também que o policial ele não é um ET, né? Exato. Ele é uma pessoa comum como as outras, mas que tem uma responsabilidade enorme. Com certeza. Né? Esse caminho, que hoje está bem estabelecido, lá atrás, você ficou preocupada ou chegou a tomar algum tipo de crítica? De falar, poxa, o negócio aqui é sério, Dilane, você vai para Instagram, para não sei o quê, como que foi isso? Sim, falando um pouquinho das dores, né, Danilo, eu tenho certeza que hoje eu procuro levar a minha vida de modo mais leve, mesmo, né, através da farda, sustentando uma farda, que é algo muito pesado em algumas situações, como você mesmo disse. Ninguém chama a polícia para uma festa, né? A não ser para festas infantis, que hoje, graças a Deus, nós temos muitas crianças, né, querendo ser policial. Sim, que você também inspira muito isso, né? Já fui em diversas festas de crianças e jovens que nos convidam. Poxa, eu sou fã da Polícia Militar, fazem com o tema de polícia, então nos deixa muito feliz. Mas eu procuro levar o meu trabalho com muita felicidade, muita leveza, primeiro porque eu amo o que eu faço, e segundo porque eu já passei diversas dores, né? E eu sei que está nas nossas mãos acordar e ter um bom dia, por mais que as pessoas achem assim, pô, essa pessoa não deve ter problema. Que é o que você passa também na rede social, né? Às vezes para a pessoa que, sei lá, não está muito legal. Eu lembro quando a gente conversou sobre isso na pandemia, a importância de você levar mensagens boas, de sei lá, de motivação, mas não só de motivação, mas para mostrar para as pessoas assim, o quanto que elas podem mais, o quanto que elas não podem se entregar. A gente tem índices altos de depressão, a polícia também lida com questões de suicídio. Com certeza, muitos colegas hoje passam por situações delicadas, né? Mas falando um pouco da minha vida, eu já perdi meu pai foi assassinado por latrocínio, né? Que é o roubo seguido de morte. Então eu já perdi meu pai, na época Você já estava na polícia? Já estava na polícia. Puxa vida, quer dizer, aquilo que você combate te tirou uma pessoa importante. E a perda que eu tive foi justamente porque meu pai disse que era pai de polícia. Meu pai era pedreiro, ele andava com canivete para tirar os excessos de cimento das unhas, e 2 rapazes pediram carona para ele. Então, no meio do trajeto, anunciaram um roubo e meu pai falou, poxa, vai levar meu carro? Meu pai tinha um Fusquinha velho na época. Vai levar meu carro? Então tá bom, mas minha filha é polícia, depois minha filha vai atrás de vocês. Falado isso, tomaram o canivete do meu pai e demolaram meu pai. Puxa vida. Então enterrei meu pai, me empenhei bastante para prender esses 2 homens. 3 dias depois nós conseguimos prender, mas devido a esse choque emocional, perdi também um filho, que eu estava grávida de 3 meses à época.
Passado algum tempo, perdi meu irmão. Hoje a minha mãe, ela luta contra uma doença muito severa que é o câncer. Então, assim, são diversas dificuldades que, se eu for olhar somente para isso, a minha vida vai ser um caos. Vou falar, poxa, vou até duvidar do amor de Deus. Mas eu tenho certeza que tudo tem um porquê na nossa vida. E talvez a minha missão, apesar de ser pesado, né, ter passado por diversas situações que me causam dor, mas eu prefiro pegar dessas dores e fazer combustível para eu amanhecer, acordar e falar, pô, Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por eu ter essa missão, né, que é de ser policial, que mesmo me arriscando para defender pessoas que eu nem conheço, mas eu posso fazer diferença na vida de alguém. Porque se não for por isso, se for para passar aqui, só por passar, eu acho que é muito pouco, acho que não é isso que Deus espera de nós. Então eu acredito que, até tem uma frase que fala, né, que é em fogo forte, que se forja aço bom. E eu tenho certeza que eu sou o aço bom, aço forte, e se Deus me deu aí esses fardos pesados, é que Ele também está trabalhando nas minhas costas para eu poder carregá-los. E eu acredito que eu tenho uma missão aqui, e de mostrar para as pessoas que mesmo diante de diversas dificuldades, a gente pode sim ter uma vida leve, né? Enfrentando as nossas dificuldades, mas poder escolher, poxa, hoje eu acordei, tenho conta para pagar, tenho às vezes uma briga com uma pessoa que eu convivo, né? Um trânsito tá terrível, mas eu tenho a opção de falar, poxa, eu vou fazer o meu dia um bom dia ou eu vou focar nos meus problemas. E todo mundo é passível disso. E em segurança pública, todo mundo sabe, assim como é também em outras áreas da saúde também, é tudo para ontem, é tudo emergente, é tudo situações graves, né? Exatamente. Na internet, né, vamos botar na questão da rede social, Instagram, onde você consegue ter um contato super bacana com as pessoas, de desmistificar várias coisas, Sim. É também um terreno onde, vamos botar assim, a cultura do bandido também é muito glamorizada. Sim. Né? E o bandido no Brasil, acho que é até interessante porque você desse também o ponto de vista, a pessoa que comete crimes, o marginal, ele não faz aquela atividade para botar comida no prato da mãe dele, ele não faz isso para ele poder ter uma vida melhor, ele faz isso por luxo, ele faz isso porque ele tem sensibilidade com as coisas, e ele tem um comportamento totalmente fora dos padrões que gera uma situação como essa, que você falou, de roubar um trabalhador e degolar ele por uma situação toda. Então, assim, às vezes a gente tem essa situação de debate, de defender o bandido e tudo mais, mas a polícia está lá tentando defender a sociedade e defendendo as pessoas de monstros, né, que passam por isso. E, às vezes o noticiário policial tem cada vez mais tragédias, né? E assim, no jornalismo é a editoria que menos escasseia assunto. Sim. Né? Sim. Como que foi assim para ti nessa trajetória como policial? Talvez algum caso que te chocou, que mexeu contigo, que assim vem aquele sentimento de falar, poxa, a gente está precisando vencer essa batalha, vencer essa guerra, porque não tem como não ver como polarização, né? De um lado tem gente que passou no concurso, que está ali para proteger vidas, que tem vida particular e tudo mais, e se matando ali praticamente todos os dias para poder fazer as coisas funcionarem. Sim. E do outro lado tem uma turma que quer o horror pelo terror. Eu acho que o problema maior que a gente enfrenta é a nossa falha no sistema penal brasileiro. Porque se nós tivéssemos leis mais sérias, leis mais severas, onde... Um sistema de punição decente. Exato, porque né, eu trabalho nas ruas, no serviço operacional. Nós conduzimos, né, um infrator da lei para a delegacia, para ali dar início ao processo. A gente mal acaba de entregar o boletim de ocorrência, a gente já se depara com ele nas ruas de novo. Sério? Então, chega a esse nível assim, de 24 horas, 48 horas? Não, às vezes não é 24, às vezes é meia hora. Sério? Exato. E o bandido sabe disso? Exato, sabe. Aconteceu no meu serviço passado. Minha equipe de rádio patrulha, porque eu atuo na Força Tática, a minha equipe de rádio patrulha conduziu uma pessoa para a delegacia, acabou de fazer o TCO ali e sai antes da nossa própria equipe. Então, assim, como eu disse, eu acho que a maior falha está no próprio sistema penal. Porque se as pessoas respeitassem mais as leis, país de primeiro mundo, se você comete uma infração de trânsito, o juiz te chama lá e é algo muito sério.
né? Olha nos olhos e te aplica uma punição severa, e as pessoas respeitam isso. Agora aqui, vidas são ceifadas e as pessoas estão na rua. Eu falo isso, você me perguntou de um caso, os próprios bandidos que tiraram a vida do meu pai. Depois de certo tempo, eu cruzei com eles na rua. Ou seja, perde, de fato, quem perdeu sua vida. No bandido, não, ele vai continuar tocando a vida dele de maneira muito tranquila. Por isso que se nós tivermos um sistema penal, né, onde o bandido respeite, de fato, as leis, nós vamos ter uma população mais educada. E com isso, o nosso trabalho também vai ficar mais leve, né? Infelizmente, muitos falam que o nosso trabalho é de secar gelo. Sim. Mas mesmo assim, a gente sabe qual é a nossa missão, a gente não pode desistir. Todos os dias a gente sai de casa. Até porque meio que é a última barreira, né? A última fronteira, fora isso o cidadão está perdido. Exato, né? Porque se nós abandonarmos, se nós desacreditarmos no sistema mesmo, né, vendo esses exemplos, como que fica a sociedade? Vai começar assim, a retroagir, né? Acho que as pessoas vão começar a fazer a vingança com as próprias mãos, e é isso que a gente não quer, né? Mas aí, às vezes até que, por exemplo, ano passado você foi candidata, Sim. Vamos até falar disso também, mas aquelas discussões da polarização, se todo mundo tinha que andar armado, se não tinha e tudo mais, né? Supondo até que todo mundo andasse armado, haveria, de certa forma, um temor um pelo outro, uma sociedade ficaria um pouco esquisita, mas enfrentar o crime, e eu preciso da tua opinião sobre isso, é um pouco uma luta super difícil no seguinte sentido: enquanto a Polícia Militar é uma corporação, o crime são várias corporações. Exato. E organizadas. E muito organizado, quer dizer, eles concorrem entre si e ainda se ajudam, né, e competem e tal, tudo mais. E com um poder de plasticidade nessa guerra incrível, porque Sim. eles perdem, eles voltam a ganhar, Sim. eles se ramificam, eles dão um jeito e tudo mais. Sendo que do outro lado você tem uma organização formal, que tem todo um rito para a pessoa crescer, toda uma dificuldade para ela poder conseguir recursos e tudo mais. Uma punição muito severa, Sim. Principalmente para nós policiais. Se nós errarmos, nós vamos ser julgados tanto pela esfera civil quanto pela esfera militar. Então, o peso para as pessoas de bem realmente funciona. Mas eu volto a dizer, Danilo, eu acredito muito que a falha maior está na própria lei, né? Porque se as pessoas que costumam infringir a lei sabem que não vai dar nada, e hoje nós temos bandidos que usam farda, nós temos bandidos na política, nós temos bandidos em todas as situações. É ramificado, por isso que é tão difícil combater, né? Por isso que, enquanto nós não tivermos uma lei que realmente faça jus ao que está escrito, vai ser muito difícil tapar essa lacuna. Né? Mas a gente, como eu disse também, a gente não pode desistir, né, de dias melhores, fazer a nossa parte, acreditar. Mas falando sobre as pessoas armadas, né? Justamente por essa fragilidade da nossa lei, eu sou uma das que defendem que o cidadão de bem tem que ter o direito de se defender. Você conhece a lei, você conhece o dia a dia, Exato. Você conhece a rua, você e sabe assim, como não funciona. é simplesmente, eu entrei no supermercado, como nos países de primeiro mundo, porque tem educação para isso. Eu entro, compro uma arma de fogo e saio andando pelas ruas. Tem toda uma série de exigências, né, para você tirar o seu CR, para você ter a sua arma de fogo. Então, justamente porque excluindo aqueles que querem uma arma de fogo para praticar esporte ou para colecionar, muita gente tem que ter uma arma de fogo para se defender. Por quê? Porque a lei ela é frágil e vai, sim, passar a mão na cabeça de vagabundo. Que sabe que funciona tudo mal feito, né, o negócio. Exato. E, infelizmente, também, a polícia ela não consegue chegar sempre, imediatamente, após o crime acontecer. Então, se a pessoa de bem não tiver como se defender com um alto número de bandidos que nós temos hoje, cada vez uma crescente, infelizmente, pessoas de bem vão ter vidas ceifadas, né? E como eu digo, vagabundo não tem dó de criança, não tem dó de mulher, não tem dó de pessoas idosas, não tem horário, tá só esperando a oportunidade para levar o bem, e esse bem pode ser até a sua própria vida, de maneira rápida e sem rancor nenhum. No ano passado, você viveu a experiência de candidata, né, numa eleição com fundo eleitoral, com todo, pelo menos uma expectativa de equidade na disputa entre homens e mulheres, entre políticos antigos e novos e tudo mais. Na prática, a gente sabe que não funciona bem assim, né? O recurso chega de uma forma diferente
E a competição, ainda mais num período tão estreito, né, que é dos 40 dias, 50 dias, é bastante difícil. E o cidadão do outro lado, o eleitor, ele fica perdido no meio daquele emaranhado de informação e por falta de, sei lá, senso de futuro, por falta de educação ou até de ambição, ele fica desorientado e aí dá aquele resultado, uma abstenção altíssima. Exato. E, no caso, vamos botar a superficialidade na análise das coisas. Poxa, você, além do serviço prestado que você tem na sociedade, 7 pós-graduações, né? Quer dizer, saberia o que fazer. Sim. Tendo uma oportunidade de um mandato ali proporcional. Entende de um problema que é um problema da sociedade, que não é qualquer problema, a questão da segurança pública. Mas é ligada também a outras questões, como participação da mulher, empoderamento feminino, empreendedorismo também e tudo mais. Como foi para ti essa experiência, que eu acho que deveria ser para muitas pessoas, para quase todo mundo? Sim. Você sai de cá, pula para o outro lado da cerca, é candidata, se expõe, é uma exposição diferente do que é no Instagram. Sim. E acaba vendo de dentro o quanto que o sistema também é falho, o sistema político brasileiro. É difícil. Danilo, eu digo que para nós termos bons candidatos, né, bons eleitos, nós temos primeiro que ser bons eleitores. Até quando eu estava em campanha, eu falava para você, se você tivesse uma empresa, você fosse contratar quem se seus contrataria, funcionários, né? Verdade. Você não pegaria o currículo dessa pessoa, né? Não analisaria se tem perfil para você delegar o seu negócio, a sua empresa na mão desse contratado? E por que na política tem que ser diferente? Mas, Edilane, você acha que talvez a gente vai precisar evoluir muito ainda, a democracia brasileira é recente, mas é muito do cidadão, da cidadã, ainda não saber o poder que ele tem, ou que ela tem, e é por isso que a gente está ainda engatinhando tanto com transformações no Brasil? Ou às vezes, Danilo, as pessoas ficam esperando, né? Que vantagem que eu vou ter, principalmente financeira, se eu votar em você? Porque eu ouvi de muitas pessoas, né? Eu contava, né, minhas propostas, meus projetos, eu ouvia de muitos, mas se eu votar em você, o que você vai me dar? Eu falava, o que eu vou te dar? Eu vou colocar a minha profissão, né, o que eu tenho de bagagem, todo o meu currículo, eu vou te dar o meu trabalho, o retorno que eu posso isso mesmo você sendo policial. Sim, a partir do momento que você sai quer dizer, você está ali como candidata, o cara ainda esquece disso. Tem gente que vê nessa fase de campanha uma oportunidade para ganhar algo. Não estou generalizando, né, porque muitas pessoas que eu sou extremamente grata que eu entrei na casa de várias pessoas que não me conheciam. Tem um lado bonito da democracia, né? A coisa acontecendo, me deram o debate. Oportunidade de falar, né? De falar das minhas propostas, dos meus projetos. E mesmo, né, com essa promessa de que você é mulher, nós precisamos de mais mulheres na política, o seu fundo partidário vai ser maior do que dos homens. E, infelizmente, quando a gente coloca o nome lá à disposição, a gente vê que não é bem assim. É duro você brigar com a velha política que já conhece, né, os percursos. Não vai por aqui que eu já tenho experiência. E quando você não tem um time com essa nova mentalidade, né, de querer sim fazer um bom trabalho através do seu currículo e não através do quanto você tem em caixa para você comprar votos, que a gente sabe que funciona. Inclusive de uma forma formal, né? Tipo assim, teve candidatura que recrutou mais de 1.000 pessoas. Quer dizer, você imagina se fosse uma empresa aberta com 40 dias. Para você, em 40 dias, contratar mais de 1.000 pessoas. Depois troca, né? Aquilo sai de um lugar para o outro. É que você falou, meio que só traz as pessoas que só têm interesse nisso. Sim. E o debate público sobre mudanças fica em segundo plano. Exato. Então, mais uma vez, eu friso, nós vamos ser bons representantes políticos quando a gente aprender a ser bom eleitor. Mas eu estou muito tranquilo, eu acho que não é fácil colocar um nome à disposição, né? Eu coloquei meu nome para a campanha de vereador. É uma maratona também, né? Poxa, total. Assim, por isso que a família tem que estar muito junto com as suas decisões, né? Porque são dias que teve dia que eu esqueci de fazer comida para minha filha, que não dava tempo. Caramba. Mas fico feliz pela aceitação, né? Em 2020 eu saí candidata a vereadora, fiquei de suplente. Agora candidata a deputada federal, também ficamos de suplente, mesmo com essa situação que é difícil, ainda mais pleiteando uma vaga de deputado federal, que fala-se que você tem que gastar milhões. Então, mas está tudo nas mãos de Deus. Hoje eu voltei para o meu batalhão, né?
estou atuando na área central e estou muito feliz, estou muito tranquila. E sempre digo, Danilo, assim como eu tenho meu projeto, tem um projeto que chama Unileires, né, que eu sou instrutora também de armamento de tiro, que eu compartilho não só o aspecto técnico de você manusear uma arma de fogo, mas principalmente quanto à mudança de mentalidade. Então, eu acredito que Deus tem sempre o melhor para mim. Se não for na política agora, não sei se mais para frente, não sei se quando tiver outra disputa, não sei se esse vai ser o desejo do meu coração, mas eu quero que ele me use sempre aí para o melhor, para impactar a vida. E acho que já até usa, viu? Porque, assim, sendo uma figura pública que tem essas exposições variadas, quer dizer, foi na política, também na rede social, na própria atividade profissional que você tem, é normal que, principalmente, mulheres busquem conselhos ou conversas, e você é uma pessoa muito acessível. Sim. Aquilo que você é na rede social, você é também na vida ao vivo, ali, 100%. Em carne e osso. Como que, tipo assim, nesse tipo de situação você vira um radar que você atrai de tudo. Sim. Né? Como que foi quando você percebeu que você também teria esse trabalho de mentoria, de conversar, tudo mais, que hoje, quem olha o teu Instagram é parte da tua preocupação, sempre deixar aquela mensagem, mas não é uma mensagem comum, clichê, só para marcar a tabela. Não. Tudo mais. Porque imagina, há mulheres que às vezes passam por problema da violência doméstica. Sim. Ou tem uma dúvida, ou quer abrir um negócio, ou tem aquela angústia do que é a sociedade, várias limitações e tudo mais que são impostas. E é natural querer conversar com vamos botar, uma heroína, né? Uma mulher maravilha do mundo real. E aí, como que você faz para poder também se dedicar a isso? Porque essa abordagem deve ser, às vezes, no meio do trabalho, ou na rede social, o direct está cheio. É muito comum, mas no começo eu confesso que me assustava um pouco, sabe? Quando realmente explodiu o Instagram, foi até numa instrução que eu estava fazendo de APH em combate, que é como se faz os primeiros socorros se você ter o seu colega, né, atingido ou também tiver sido lesionado, e eu fiz um vídeo, porque justamente pela falta de mulheres, da presença de mulheres nesse meio, eu fiz um vídeo chamando as meninas, né? E no dia da instrução nós tivemos Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Bombeiro, Guarda Civil, DPEM, e eu fiz questão de compartilhar um vídeo, né, que teve mais de 13 milhões de visualizações. Nossa Senhora, é muita coisa. Graças a Deus, e acho que aquilo foi uma chacoalhada nas demais mulheres, e aconteceu esse efeito cascata que você disse, né, as mulheres, poxa, ela tá lá, então eu também posso, então eu também consigo. E hoje, ao sair nas ruas, para mim já é comum. Sube! O pessoal me grita, me chama de sube, né? E me cumprimenta, e crianças param para tirar fotos, né? E para minha família isso hoje já é comum também. Eu tenho uma filha de 15 anos. Tipo assim, vai no shopping, de repente alguém vai falar, porque assim, o nível de exposição é muito grande, né? E para, e quer tirar uma foto, e parabeniza. Semana passada eu estava no supermercado com a minha mãe, aí veio um senhor já de idade me cumprimentar, falando, você é Edilane? Aí eu já fico assim, por quê? Porque eu não sei quem está falando comigo, né? Se é alguém que me admira ou se é alguém que eu aprendi para então vai lá, quando vai ser polícia. Então eu estou sempre ligado, eu pergunto por quê? Ela fala, não, eu sou admirador do seu trabalho, sigo você nas redes sociais e gosto muito do que você compartilha. Então, assim, eu tenho muita responsabilidade, sabe, Danilo, do que eu divulgo, como você disse, né? Não é acordar e postar qualquer coisa. Até porque hoje eu tenho parcerias importantes com empresas relevantes. É isso que eu queria também falar, assim, como que é também aliar essa questão da servidora pública com a questão da imagem pública da Edilane? Então, eu não ligo à polícia, né, militar, porque eu não posso a pessoa. Utilizar da minha, mas assim, acaba refletindo, né? Porque, como eu disse, se eu não tiver responsabilidade aqui utilizando a farda, com certeza essas empresas não seriam minhas parceiras. Sim. E eu não divulgo também qualquer coisa, vou divulgar porque eu vou te pagar, não. Porque as pessoas que me seguem, eu acredito que também, poxa, se ela está usando, o negócio é bom. Se ela está divulgando aquilo, é uma empresa que tem e são coisas que tem a ver com a sua história também, né? Por exemplo, no caso da Harley. Eu acredito. Isso que eu ia falar, da Harley, da moto e tal. Quer dizer, você gosta de moto. Eu vivo de fato, eu até brinco, né? Eu não quero ser uma Xuxa que faz propaganda de Monange, nada contra. Mas assim, será que usa? Então eu gosto de
realmente comprovar através do meu dia a dia. Às vezes eu conheço algum produto, né, que me entrega e falo, não, eu vou testar, se for bom, se eu acreditar no seu produto, eu divulgo com o maior carinho. Mas eu confesso que lá no início, quando as pessoas me abordavam, eu ficava, poxa, gente, que essa pessoa me conhece. Né? Que é o efeito, né, da coisa toda. Hoje né? é muito natural. Quantas pessoas te seguem na rede social? Hoje, cerca de 240 mil pessoas. É muita gente, que nem Amadourados. Engraçado, Danilo, que não é só aqui em Campo Grande essas abordagens. Eu estava de férias em Angra, Rio de Janeiro, Ilha Grande, com o meu namorado, e o casal do Rio de Janeiro me aborda, sube, você daqui e tal. Aí meu namorado, amor, nem aqui, nem aqui você passa desapercebido. E vira assim, acaba que refletindo até nele, né, que ele é PRF. Ontem mesmo ele me contando, né, que está em operação lá na fronteira, e falou assim, seus fãs aqui da polícia já me abordaram, pô, você é namorada da Sub, né? Então, assim... Aí ele fica famoso também, Exato, né? Mas, por outro lado, né, eu tenho sempre que tomar cuidados até para que não invadam também a intimidade da outra pessoa, né? Ou seja, da minha filha, ou seja, né, do meu parceiro. Porque, e também ver bem quem está ao meu lado, né, Danilo? Sim. Ver bem quem está ao meu lado. Porque... Uma dúvida que eu tenho, e é até uma questão assim, agora entra também o comunicador Danilo pensando, Sim. Poxa, a gente está num mundo muito iconoclasta, que gosta de derrubar, destruir as coisas. Então, vamos supor, a polícia militar no caso, ou polícia civil, tem um monte de gente que trabalha lá. Aí vai lá um besta, faz uma besteira lá, tal, de repente nada presta, a polícia inteira é corrupta e tudo mais. É o seu julgamento que às vezes acontece do cidadão comum. E aí tem todo um trabalho diário, cansativo, que envolve jornadas extremas, tal, dependendo da operação, super extremas, Sim. que muitas vezes não consegue ser tão divulgado. Embora a imprensa dê muitas matérias, embora tenha as notas oficiais e tudo mais, é ainda muito um mito de como que é a vida do policial no Brasil, e também tem a questão do estereótipo também, né? De barreiras, preconceitos e tudo mais. Sim. Você acha que valeria mais a pena, por exemplo, no interior do Brasil, programas que tratassem isso de uma forma mais específica, assim, mais objetiva, mais direta? Em São Paulo já tem lá o Polícia 24 Horas, acho que a Rede Bandeirantes fez, a Rede TV fez também. Porque mostra, de certa forma, uma proteção da comunidade. Eu vi o Rodrigo Pimentel no outro dia num podcast falando, né? Explicando que situações que inspiraram a Tropa de Elite 2 lá, mostrando que os policiais primeiro iam lá, conversavam com a comunidade, com os cidadãos de bem e tal, e a maioria queria patrulhamento, queria um acompanhamento, que quer dormir em paz, quer viver em paz e tal, e quer uma coisa minimamente organizada, porque fora isso é meio que um estado paralelo, e o estado paralelo ninguém faz ideia do que é o limite dele. E assim, Danilo, graças a Deus que Mato Grosso do Sul ainda é um estado muito bom para se trabalhar, por mais que nós temos aqui 2 fronteiras secas, né? Mas é bem resolutivo, né? Sim. Mas passou a investir mais em segurança pública nos últimos anos, né? Sim, é porque nós temos também uma polícia muito técnica, né? Que aqui, como a gente fala, né, bandido não se faz, porque se você baixar a cabeça, daqui a pouco estão batendo lá na sua porta e te desafiando. Então, o policial tem que ser, sim, um policial que vai até a comunidade, né, que está presente, tanto é que nós temos a polícia comunitária. Isso que eu falo, você acompanha esse trabalho também, né? Isso, nós temos vários programas muito legais que aproximam de fato a sociedade, que mostram para a sociedade, olha, se você precisar da gente, a gente está aqui. Nós temos diversos projetos sociais, né, o Florestinha, Bom de Bola, Bom na Escola, onde a gente traz também a criança para dentro das nossas instituições, para que elas cresçam dentro sabendo quais são os limites, né, do que pode e do que não pode ser feito, e até motivando essa criança para ser um de nós, quem sabe futuramente. Mas a nossa política ela é extremamente treinada, técnica, um bom equipamento, com um bom armamento. Não, a polícia, né? A política ainda não está tão treinada assim. Há exceções. A última forma, política. Há políticos bons, né? Mas assim, são exceções, né? É diferente da polícia, onde a maioria sabe o que faz. A polícia, nós temos a polícia bem treinada, né? Hoje o nosso batalhão de choque mesmo, batalhão do BOP, são policiais que dão resposta quase que imediata quando se instala uma crise. Então, eu acho que está uma grande diferença de nós sabermos, né? Por mais que às vezes a mídia passa uma situação
Só passa tragédia às vezes, né? Coloca o policial, né? Até ontem viralizou uma situação em Mato Grosso de um policial que teve que reagir e acabou vindo a óbito. O autor não chama de vítima, né? Porque tem que ser respeitada a autoridade policial. E talvez a mídia, né? Não generalizando, mas muitas vezes a mídia passa de uma situação diferente que depois que vai analisar os fatos de fato como eles são, já pulverizou uma imagem negativa da corporação. Que isso vai levar muita ideologia também para a notícia, então, né? É muito importante a gente trabalhar com a mídia. E isso Itamar faz quero deixar aqui meu carinho para ele está sempre visitando o nosso batalhão e levando a verdade, né? Eu acho que é a verdade que tem que ser. E não são muitos Itamar, né? Ou repórteres femininas também em polícia, e eles não têm nas redações o protagonismo que deveriam ter, né? Para mostrar, na verdade, a coisa como ela é. Exato. Não só mostrar a tragédia, problema, tudo mais. Porque a coisa como ela é, você tem também a questão do policial, que no dia a dia do trabalho, ele também faz tudo de uma forma muito formal, né? Dificulta ele vender o peixe dele, do que ele está fazendo, porque ele tem que falar exatamente. O militar ainda mais, né, Sim. Danilo? Porque nós temos várias regras que a gente tem que cumprir, porque uma vez estando fardado, a gente representa o Estado, então a gente tem um limite do que pode e do que não pode, né? Mas eu digo que a farda não é algo que se veste nem se despe facilmente. Até postei isso no meu penúltimo serviço, porque nós paramos para lanchar, a equipe parou para lanchar era tipo umas 9h30, 10 horas da noite, e fomos surpreendidos por uma moça, a gente estava comendo espetinho. Ela falou assim: não, licença, eu queria falar com vocês um pouquinho. Eu queria compartilhar que quando vocês entraram aqui, eu senti algo muito pesado. Olha só. Tirando até a religião de lado, né? Mas eu senti algo muito pesado, uma energia me impactou e eu queria vir aqui, primeiro parabenizar o trabalho de vocês, né? Agradecer pelo trabalho que vocês fazem e gostaria muito de pedir permissão para fazer uma oração para vocês. E até a equipe ficou impactada e eu perguntei: já aconteceu isso com vocês? Aí eles falaram: não, porque isso acontece muito comigo, amigo. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que é o carinho também das pessoas acompanharem. Eu estou orando pela sua vida, parabéns pelo seu trabalho. Porque realmente, Danilo, nós entramos em lugares que às vezes as pessoas ficariam horrorizadas, né? Nós lidamos com crises e temos que fazer o gerenciamento dessa crise e saber que depois do nosso plantão a gente tem que voltar para casa, cuidar, né, da nossa casa, da nossa família, buscar... Não, e no outro dia começa tudo de novo, né? Ou tá tudo no pior. No plantão passado, já para terminar o plantão, nós fomos acionados e nos deparamos com uma ocorrência de uma tentativa de suicídio. Então é algo que até a mídia, né, tem que ter um certo cuidado para divulgar. Mas assim, a energia que a gente acaba absorvendo, né, de todos os problemas que as pessoas quando nos chamam é muito grande. Por isso que também nós não podemos esquecer que por trás da farda existe um ser humano, existe um pai de família, uma mãe de família, que às vezes nos veem somente como um robô, né, e acham que a gente tem que sair dali e fazer de conta que nada aconteceu. Lembrando que esse herói, essa heroína, deveria receber muito melhor pelo que faz, deveria ter uma valorização da sociedade muito maior. E além da função profissional, como todos nós, tem o cidadão, a cidadã também. Você é uma cidadã que mora em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, e conhece, pelo ângulo que você está, como poucos, o quanto está sendo traumática essa transição nossa para 1 milhão de habitantes e talvez mais depois. Dá para se imaginar que quando a gente atingir esse patamar, talvez a segurança vai ser o maior problema de Campo Grande? Por isso que é necessário, não só a segurança pública, né, mas a educação, a saúde. Por isso que é necessário nós termos bons políticos à frente disso para poder, né, dar toda uma sustentação para esse número alto de pessoas. Porque Campo Grande é uma cidade maravilhosa, né? Não puxando sardinha para Campo Grande, mas é maravilhoso morar aqui. É uma cidade limpa, uma cidade que muito bem arborizada, mas tem que se preocupar sim, né? Porque senão o índice de criminalidade aumenta, senão nós não teremos educação suficiente para os nossos filhos e isso, consequentemente, vai gerar um problema maior para a segurança pública. Rede de saúde também, saúde, o caos, a gente
Constantemente a gente também vai averiguar vítimas que acabam parando lá na Santa Casa, e a gente chega lá, a gente fica horrorizada com aqueles corredores, né, totalmente lotados. Então, assim, é uma missão muito importante estar na função política. Por isso, mais uma vez, eu digo, para termos bons políticos, nós temos que ser bons eleitores, porque senão o caos se instala, né? Porque aquela história da estrutura gritar, né? Sim. Porque assim, uma coisa, acho que até também na questão da segurança e tal, uma demanda X. Sim. Outra coisa, quando aquela demanda Sim. dobra, ela aumenta Sim. consideravelmente. Sim, aí é a necessidade de concursos, né? Sim. Constante, né? Não só na Polícia Militar, Polícia Civil, importantíssimo para poder acompanhar e dar uma qualidade de vida, né, boa para os cidadãos e cidadãs que moram aqui na capital. Você pensa em novos desafios na política ou outra situação, ou depende muito de cada pleito, de cada eleição? Danilo, eu Porque já tem aquela história de quem já perdeu, vai e vence, né? Você já passou por duas circunstâncias, a tua imagem de figura Sim. pública, ela está altamente consolidada, Sim. né? Agora, da política você depende do meio. Exato. Né? E eu acredito que na circunstância certa do meio, Sim. é inevitável imaginar um sucesso seu, Sim. né? E até deveria, na próxima eleição daqui a 1 ano e meio por aí, Tá perto. mais mulheres vencerem Com também, certeza. né? Porque toda hora você vê em Câmara Municipal, em bancada poucos federal, né? ainda é muito pouco. Muito pouco, né? Nós somos maioria na sociedade, mas minoria ocupando cargos relevantes, principalmente na política, né? Eu tenho ouvido por onde eu passo, né? Pessoas, pô, você não vai parar, né? Daqui 1 ano e meio você vai voltar, né? A gente precisa de pessoas como você. Já recebi algumas. Mas como que é? Para você se concorrer, você tem que se afastar, é toda uma burocracia também. Da polícia, né? Acredito que já devo estar aposentada, agora em agosto eu completo 25 anos. Você já deve estar aposentada. Em agosto eu completo 25 anos de polícia, né? Já tenho 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos antes de ser policial, então já posso, né? Não que eu deva, mas já posso me aposentar. Não sei se eu vou estar preparada para isso, não sei se eu vou querer isso. É que você é apaixonada pelo que você faz, né? Total. Até conversando com a minha mãe ontem, né? Compartilhando um pouco dessa situação da última ocorrência que nós atendemos, e minha mãe, minha filha, você tem que parar um pouco, sai da polícia, vai aposentar, abre algum comércio para você. Aí minha tia, você acha que ela vai largar dessa polícia facilmente? Mas o chamado político, né? Na política a gente consegue atuar não só na segurança, né, Danilo? A gente tudo, né? No conjunto, atuar né? em várias situações, ajudando um número maior. Mas quem é da segurança parece que entende melhor sobre o todo, sobre a situação global, do que às vezes quem vem de outra área. Né? Vê muitos cenários, né, Danilo? E está muito ligado, né? Se a educação falha, vai cair na mão da segurança pública, né? Se a saúde é precária, infelizmente vai cair também na mão da segurança pública. Tem quantas crises são instaladas até dentro de hospital, porque não tem um bom atendimento. Eu faço até um parênteses daqui. O meu irmão, eu perdi a vida do meu irmão porque meu irmão não foi atendido no posto de saúde. Meu irmão caiu de moto, só sofreu escoriações na canela, foi para o posto de saúde do Coronel Antonino, ficou 9 horas esperando um atendimento. Não foi atendido, ele viu que não estava com fratura, falou, quer saber, eu vou para casa. Foi para casa, ficou 1 semana, minha cunhada me liga, Gilaine, seu irmão não está conseguindo andar. Que é só da hemorragia interna, alguma coisa assim? Não, ele só foi escoriações. O que aconteceu? Ele não fez a asepsia corretamente ali do local, entrou uma bactéria, caiu na corrente sanguínea. Puxa vida. E deu uma infecção generalizada. Levei meu irmão para o hospital regional, internei meu irmão um dia, meu irmão morreu no outro. Então, assim, é uma série de fatores que, estando como política, você pode atuar e ajudar muito mais pessoas. E isso é diário, né? Infelizmente, assim como a gente sabe, o cidadão às vezes está confortável no sofá da casa dele, naquela vida tranquila, ele não faz ideia do quanto que é diário o nível da ação da bandidagem, o quanto que é diário essas tragédias na rede pública de saúde, né? O quanto que é diário a evasão escolar também, exato, né? De gente deixando... Exato. Por isso que eu defendia também, Danilo, quando eu coloquei meu nome à disposição, o aumento de escolas cívico-militares. Eu falo porque eu tenho uma sobrinha, até filha desse meu irmão que eu perdi, que era muito enérgica. E a escola militar mudou a vida da minha sobrinha. Não para militarizar as crianças, mas para impor disciplina. Né? E a disciplina, você vai colher bons frutos para a sua vida.
E falando em disciplina, bom, eu não sou tão disciplinado nesse assunto, estou melhorando e tal. Você também valoriza muito essa questão do cuidado com a saúde. Sim. Né? Sim. Sempre posta, sempre deixa muito claro a importância que você dá a essa questão. E é nítido que isso também influencia no seu mindset. Né? Você, numa profissão tão difícil de você estar com força mental, com a estrutura psicológica em dia, o exercício físico também é fundamental. Tipo assim, postar isso, né, e tá mostrando a sua atividade física frequente também para até dar um exemplo até para outros policiais e também para a população, quanto que isso é importante. Na pandemia isso parece que ficou até numa relevância maior, né? Sim. Porque todo mundo ficou confinado. Sim, mas dá um jeito de fazer dentro de casa. Tinha que dar um jeito. A gente faz, né, Danilo? Você mostrou isso, né? Com certeza. E você falando a questão, né, de mostrar até para outros policiais. Atuando na Força Tática, nós temos uma doutrina de treinamentos antes da assunção de serviço. E lá no batalhão, quando eu entrei para o primeiro batalhão, o pessoal, alguns corriam antes de assumir serviço, outros não se importavam, tal. E eu pedi permissão para o meu comandante, à época que eu fui para lá, eu falei, deixa eu dar um choque de realidade. Um choque nesse povo aí. Porque o pelotão de Força Tática, ele serve para dar apoio à rádio patrulha, né? A rádio patrulha é quando você liga no 190 e fala, tá acontecendo aqui uma briga de marido e mulher, ou tem som alto, comunica algum fato que está incomodando, né? Vai à rádio patrulha. Se for uma situação de um crime que necessita de um número maior de policiais ou de um poder de fogo mais alto, né, entra a Força Tática para dar apoio à rádio patrulha. Ou seja, sempre numa situação de tensão, né? Exato, para dar apoio para outras viaturas. Então, os nossos policiais têm que estar bem treinados, não só fisicamente, como tecnicamente. E como que vai lá, né? Eu sei que tem alguns aí que estão um pouco fora de forma, isso vale para homens e mulheres, né? Mas como que eu vou defender a vida do outro se eu não tenho condições físicas de defender a minha própria vida? Por mais que nós policiais militares nós temos o TAF, que é o treinamento, o teste de aptidão física de 6 em 6 meses, e se a gente faz esse teste e não é aprovado, a gente fica com a carreira estagnada, você não tem a sua promoção. Então, indo para o batalhão, né, graças a Deus, conseguimos motivar todo o meu pelotão. O treinamento ficou um pouquinho mais pesado. E todos os dias nós treinamos. Olha que legal. E um dia é natação, outro dia é boxe, outro dia é crossfit. E além disso eu faço o meu treino particular também. Mas eu acho fundamental, porque quando você desenvolve algum esporte, isso te desenvolve também a sua autoestima. Para você se olhar no espelho e ter uma imagem bacana, nada mais é do que a consequência de uma alimentação saudável, né? De um treinamento que vai refletir em as diversas situações e até no próprio trabalho, né? Até na sua própria casa. Se eu sou desleixado com o meu corpo, que eu dependo 100% para outras atividades, como que eu vou ser um bom profissional, um bom administrador, minha empresa vai ser bagunçada? Como que eu vou ser uma boa mãe de família, minha casa vai estar toda bagunçada, né? Então eu acho que a atividade física reflete em tudo, né? Te desenvolve a autoestima. E há dias que é bem mais exigido também, né? Não é só uma questão de, vamos supor, acessória. Ela é obrigatória e fundamental no caso do policial, né? Imagina, por exemplo, tem dias que vocês... nem todo dia é igual. Mas e tem dias que eles são totalmente diferentes e exigentes. Pensa, né? Você usar a farda já nesse calor não, no Mato Grosso do Sul. Você usar um colete, aí você coloca o seu cinto de guarnição, a sua pistola, carregador, no seu colete vai o seu IFEC, que é o kit de primeiros socorros ali, vai os carregadores do fuzil, aí mais o fuzil. Então você carrega ali mais de 15 quilos no seu corpo 24 horas. Nossa, né? A coluna... Aí você vai atender uma crise, o estresse que você passa. Tem até uma foto minha que viralizou, eu saltando o muro, não sei se você chegou a ver, e estava assim, equipada. Então imagina, se canta uma ocorrência ali, eu tenho que resolver essa situação em fração de segundos, eu tenho que entender de lei, eu tenho que decidir acionar a tecla do gatilho ou não, com todo esse peso. Se eu estiver fora de forma, será que eu vou dar conta? Então,
Então talvez é melhor ir para outra profissão. Entendi. E assim, não absolutamente. só para quem é polícia. Atividade física faz bem para todo mundo. Tanto é que as pessoas estão vivendo mais hoje, né? Sim. Antigamente falava, uma mulher aí de 40 anos já estava toda gagazinha, né? Eu tenho 44 anos e quero viver muito ainda. Tá bem. E outra, por isso que talvez esse bom exemplo da Edilane transcende a área de segurança e muita gente de outras áreas também consegue levar isso para a própria vida. Sim. E fazer uma diferença grande, porque são paralelos diferentes, sim, né? Mas dá para também levar e transformar isso numa alta performance. Você tem noção hoje em dia que você represente talvez, não só você, mas também outras pessoas, a alta performance da Polícia Militar de Mato Grosso? A Polícia Militar de Mato Grosso já te deu alguma medalha, algum reconhecimento sobre isso? Deveriam, principalmente depois desse programa. Obrigada. Não, mas nós temos vários atletas aí na corporação. Fico feliz com o elogio, viu? Mas nós temos vários atletas. Hoje, inclusive, dá para acontecer um desafio, né? Deixa o convite aí, o desafio do BOP, onde vai ser aberto para a sociedade, se quiser participar de um treinamento, é muito bacana. E mostrar, através dessa atividade, será que eu preciso, né? Não preciso me matricular em uma academia, e nem sempre isso está ligado a dinheiro, né? Sim. Né, Danilo? Às vezes eu posso fazer uma caminhada, né? Isso ser bom. Tem uns elásticos que a gente compra, né? A baixo custo, e a gente pode fazer em casa. Hoje você digita no Google, tem professores ministrando aula de graça. Então, assim, só não faz quem não quer, né? É o fato de sair da zona de conforto. Porque muita gente fala assim, poxa, eu queria ter aquele corpo ali. Ou, poxa, eu queria estar naquele concurso público. Ou aquele fôlego. E assim, mas o que eu estou fazendo para isso acontecer? Né? Tem uma frase muito interessante do Márcio Sérgio Cortella que ele fala, você está fazendo o possível ou está dando o seu melhor? Porque fazer o possível você está fazendo o comum. Mas dê o seu melhor, que é aí que você vai conseguir conquistar algo diferente do que todos que estão fazendo possível. E para obter resultados melhores é só fazendo mais, né? Não tem como você não... Tem que pagar etapa, como a gente fala. Pagar etapa, né? Pagar etapa. Pagar etapa, aí dá tudo certo. Mas tem que sair da zona de conforto, tem que abdicar de outras coisas. Às vezes eu estou acostumada a comer um prato, né, monstruoso e eu preciso reduzir ali o carboidrato, eu preciso cortar refrigerante, preciso cortar açúcar. Não necessariamente passar fome, mas fazer equilibrar, uma mudança, né, para eu ter esse resultado no meu corpo. E é só consequência daí. Obrigado, parabéns. Obrigada. Feliz aí. Olha, volto a dizer, seria muito interessante na política a gente ver mais planejamento, ver mais equilíbrio, como você falou. Quem sabe, né? De repente. Quem sabe, né? Então fica aí. De Deus e da ajuda do povo. Só queria que você, quando fosse pré-candidato, se eu estiver aqui ainda, a gente poder receber você de novo. Que honra. Porque eu acho que com certeza você não entraria sem nenhum zap nessa concorrência. Obrigada. Alguém com 7 pós-graduações, com toda a experiência que você tem. Obrigada. Naturalmente teriam propostas muito boas, muito concretas, que é o que precisa, né? Com certeza daria o meu melhor, né? E se for da vontade de Deus, darei o meu melhor. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br ou lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook tem também muita coisa, e no YouTube as entrevistas completas e os cortes. Até a próxima.